Uma história comovente que, quando relembramos, é impossível não chorar. Mais que um fato de superação, é uma inspiração de quem não desistiu da própria vida. Rosalina Esther Salles da Rosa. Esse é o nome da mulher que esteve entre a vida e a morte. Esther, como é mais conhecida, trabalhava em uma lanchonete no centro de Erechim, quando em outubro de 2021 foi vítima de um crime. Com cerca de 50% do corpo queimado, incluindo vias aéreas, ela foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para o Hospital Santa Terezinha, onde ficou internada por 11 dias em coma. As esperanças para sobreviver eram mínimas. A notícia não chegou que ela estava em coma, chegou que ela tinha morrido. Quando eu cheguei, eu estava na metade do caminho para ir para o centro, que me avisaram que ela estava no hospital, que ela estava viva. Eu cheguei lá, ela estava em coma já, não consegui ver ela, porque a tia Isa conseguiu, a tia Wanda conseguiu, eu não consegui chegar e ver ela acordada. E, não sei, para mim foi bem natural largar tudo para cuidar dela. Porque ela estava precisando e ela só tinha eu de filha, ela precisava que eu cuidasse dela, para mim foi bem natural. Esther precisava de uma vaga de UTI nos hospitais de referências em Queimaduras. Quando surgiu um leito no Hospital Cristo Redentor em Porto Alegre, ela foi transferida e por lá ficou por mais 30 dias em coma, totalizando 45 dias. Neste tempo, sua filha precisou deixar o emprego para conseguir cuidar da mãe. Por ter essa responsabilidade, Nayara se viu sob pressão, pois cada decisão que tomava poderia custar a vida de sua mãe. Foi muito triste, porque quando a gente estava no hospital, eles não passam notícias, eles ligam uma vez por dia. Todo dia ela tinha piora, todo dia ela tinha piora, mesmo em Porto Alegre, porque ela saiu daqui sem chance de sobreviver. Todo dia ela tinha piora, a pressão dela não ficava. E nossa, às vezes eles me diziam, eu preciso escolher. Ela não podia ficar entubada pela boca, tinha que fazer a traqueotomia, só que ela não tinha como fazer por causa da queimadura que era muito profunda. Eu tive que escolher que ela podia ficar muda, continuar entubada pela boca ou fazer a traqueotomia e não dar certo e ela perder a vida. Quando ela foi pro bloco cirúrgico fazer a maior cirurgia, que eles tiraram toda a pele de todas as partes queimadas também, tinha um risco muito grande dela não resistir, mas como a pele dela estava com fungos, ela precisava e eu tinha que autorizar. E eu autorizava, o que os médicos achavam melhor a gente fazia, mas era muita pressão em cima de mim. Porque se eu tomasse uma decisão errada, ela podia perder a vida. A situação de Esther era tão grave que os médicos diziam que ela ficaria com incapacidade permanente. Várias partes do seu corpo, como a pele, a orelha e a boca, ficaram deformadas pelas queimaduras. No período em que estava internada, a psicóloga e a fisioterapeuta do hospital perceberam que ela tinha uma reação cada vez que ouvia o nome da filha. Então, assim, quando eu acordei, eu sempre sentia muita falta dela. E como eu estava dormindo, eu não sabia que ela teve o tempo todo lá comigo. Quando eu comecei a acordar e falavam o nome dela, eu agitava. Elas tentaram outras pessoas. Elas tentaram a minha mãe, elas tentaram qualquer um familiar, elas tentaram. Só que eu não respondia, porque eu estava assim entre dormindo e acordada. Aí quando falaram o nome dela, daí eu comecei a chorar e eu queria dizer, mas eu não falava. Eu queria dizer que ela não me visitava. E eu tentava dizer isso para a enfermeira dela, elas viam que toda vez que falava o nome dela, eu ficava agitada e começava a chorar. E daí já era ali que a psicóloga conseguia falar comigo e a fisioterapeuta conseguia mexer em mim. Então elas levaram isso para uma consulta. Todos os dias elas faziam uma chamada de vídeo de 30 segundos e colocavam a Nayara falando na minha frente para me acordar, para elas poderem ter um movimento e conversar comigo. Depois de quase 2 meses em coma, ela finalmente acordou. E melhor ainda, ao lado da filha. Eu cheguei lá, eu falei com ela, chorou muito, 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 muito. E a partir daquilo ela parou de arrancar os tubos, foi literalmente um milagre, assim. Ela ouviu, ela parou de tentar se arrancar, ela foi acordando e quando ela acordou mesmo, eu ia todo dia de visita, que é só no sábado. Quando Esther foi internada, pesava 64 quilos.
Ao sair do hospital, estava com 33. No começo, ela não caminhava e falava com muita dificuldade. A princípio eu tive uma cuidadora, né? Ela ficou um mês comigo, porque nesse tempo eu não conseguia nem banho, aí a Nayara trabalhava, eu não conseguia pegar um copo d'água, eu não tinha firmeza nem na boca para comer e nem nas mãos. Então eu precisei um mês, eu precisei da cuidadora, mas a Nayara ficou junto também, ela só ia trabalhar, enfim. Um mês depois aí eu já conseguia, já estava melhor, eu já conseguia ficar, sem fazer nada, mas ficar, né? Pegar um copo d'água, uma coisa assim. E a gente foi ficando nós, mas no início foi difícil, ela tinha que me ajudar com o banho de qualquer forma. Ela tinha que me ajudar assim desde a comida, eu comia, mas eu comia eu tinha muita sensibilidade ao sal, eu tinha que comer sem nada de sal. Tinha que me alcançar as coisas, tipo, ela tinha que deixar arrumadinho para mim comer. Diferente de agora que eu pego, né? Foi bem difícil. No processo de recuperação, Esther e Nayara conseguiram uma ajuda sem explicação. Uma fisioterapeuta com experiências em queimaduras ajudou a família de forma gratuita pelo tempo de 1 ano. Aí a Cláudia, que é a fisioterapeuta Cláudia, ela ofereceu o serviço dela gratuito por 1 ano e ela tinha experiência em queimados. Ela sabia fazer a massagem, aquela massagem assim das fibrose. Aí então, uma vez por semana eu fazia a fisioterapia com ela e ela, de início, ela só me fazia as massagens para colocar as fibrose de volta pro lugar, como ela entendia tudo de queimado, porque aqui em Erechim não tem especialista nisso. Ela é a única. Ela era a única. E aí ela me passava os exercícios para mim fazer em casa. E eu fazia com a ajuda da Nayara, porque daí eu tinha que ir tentando levantar, porque eu não levantava o braço, levantando um vidrinho, a Nayara ia marcando na parede. Isso. Porque ela queria resultado, ela queria que eu levantasse. Ela tinha um jeitinho todo dela, ela me dava um presente quando eu conseguia fazer uma coisa, eu me esforçava mais. Ela dava batom, ela me dava batom, ela me dava vestidos. Quando ela chegava lá, que ela olhava os filhos, porque nós gravava, né? Quando ela via, aí ela não acreditou, nem eu, a melhora que eu tive e o dia que ela conseguiu me dar alta. Depois de tudo o que aconteceu, mãe e filha, que sempre foram muito unidas, continuam na luta pela recuperação de Esther. A forma como enxergam a vida depois de tudo o que aconteceu é totalmente diferente. Mudou tudo. Mudou tudo. Mudou tudo. A forma que a gente vê a vida, a forma como a gente agradece pelas pequenas coisas, pelos pequenos momentos que a gente tem, mudou. Como a gente é grata por estar aqui, porque às vezes a gente não dá valor para as pessoas, mas do nada elas não estão mais. Então, o simples fato de estar aqui é um presente de Deus. A gente é muito mais grata, a gente se sente muito mais abençoada. Infelizmente foi uma tragédia, que acabou em quase morte. Mas também eu fiquei uma pessoa mais centrada, né? Mais evoluída, por que não dizer? Eu fiquei uma pessoa melhor. Agora, o que mais Esther precisa é de uma harmonização facial para recuperar o formato do seu rosto. Com as queimaduras, algumas partes do corpo não se recuperaram mais. O que mais ela precisaria é a parte da harmonização para a face, que ela ficou com bastante cicatriz no rosto. E que a gente não tem condições de fazer porque realmente é bem caro e pesa bastante. É uma coisa que incomoda, claro, ninguém quer ficar com o rosto deformado. Então seria uma coisa bem importante para nós, para ela principalmente. Uso as pomadas para cicatrizar e elas são caras. E tem umas coisas que aqui em Erechim também não tem. Eu tenho que mandar vir de Porto Alegre. É, de Porto Alegre. De Porto Alegre. Tem uma única farmácia lá que tem. A gente agradece muito. Que na verdade a gente agradece muito, porque ali, né, ela trabalhando, eu fiquei afastada, eu estou recebendo sim, mas só o salário mínimo. Quem tiver interesse em ajudar a família com os custos da harmonização facial, pode entrar em contato pelo telefone abaixo. Toda ajuda neste momento, ainda de recuperação, é bem-vinda. Depois de tudo, e ainda com a luta diária, o amor que sentiam uma pela outra se tornou ainda mais forte. Ela lutava, porque ela não tinha esperança para ela sobreviver. Ela estava lutando, eu precisava lutar por ela também. Era uma troca. Como ela estava lutando para sobreviver, porque a gente estava esperando ela, a gente tinha que ter forças para lutar por ela também. E foi assim, uma lutando pela outra, na verdade. Eu tive apoio do meu marido, da minha família, mas a luta maior foi uma pela outra.
a gente precisa de fé. A fé no que a pessoa se acredita numa religião, se acredita num santo. A fé ajuda muito. Força, buscar força. Esquecer o passado, tentar esquecer, né? Não ficar remoendo, porque senão a depressão, ela vem, a pessoa que passa por isso, por uma situação como eu passei, que foi um feminicídio, né? Uma mulher que passa por isso, ela precisa de muito apoio, ela precisa de muita força, e ela tem que se gostar e se respeitar, porque a gente, nesse caso, a pessoa tem tendência ao erro. Elas voltam a gostar de pessoas com as mesmas características. Um tratamento psicológico é indicado, familiar, ajudar. A ajuda do familiar é muito importante, essencial, a união das pessoas, mas mais um familiar. Na minha perspectiva, a gente tem que focar no lado positivo, na segunda chance, a aceitação, aceitar o que aconteceu, entender o porquê aconteceu e focar no lado positivo. Tu teve uma chance, tu foi vitorioso, tu tá aqui, agradecer por estar aqui, por ter essa segunda chance e fazer melhor dessa vez, fazer diferente, amar mais, ficar mais próximo das pessoas que amam a gente, ouvir.